Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar início à nossa nona aula de matemática financeira. Continuar a trabalhar com fluxos de caixas não homogêneos, ou seja, onde os pagamentos são todos diferentes, as parcelas são diferentes. Na última aula, nós vimos como calcular o valor presente em fluxos de caixa não homogêneos. Então, nós vimos que podem ter parcelas iguais, onde nós usamos PMT, e podem ter parcelas diferentes, onde nós usamos apenas o FV. Então, só frisando novamente, o valor presente de um fluxo de caixa é o valor monetário do ponto zero da escala de tempo, que é equivalente à soma de suas parcelas futuras descontadas para o ponto zero com uma determinada taxa de juros. Então, nós temos um montante, que é um valor com juros. O valor presente é o nosso valor sem os juros, quando nós tiramos o total dos juros cobrado. Então, revisando um pouquinho o que nós vimos no último vídeo, na última aula, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Calcule o valor presente do fluxo de caixa com uma taxa de juros de 10% ao ano no regime de juros compostos. Então, se vocês observarem, esse é um fluxo de caixa onde todas as parcelas são diferentes, então ele é heterogêneo. E para que eu consiga achar os valores presentes, eu vou precisar fazer 5 cálculos, onde eu coloco esses valores como FV, valor futuro, e vou alterando o nosso prazo para que eu possa encontrar o valor presente. Então, os 5 cálculos foram feitos ali usando HP. Então, por exemplo, no primeiro caso, eu coloquei 2.350, FV 1N, tá 1N, tá certo? Que é o prazo 1, 10 como a taxa, porque diz lá no enunciado, e nós tivemos um PV de 236,36. O mesmo procedimento foi feito para todos os outros valores, só que para o 1390 eu usei o N2, para o 3.350 eu usei o N3, para o 4.250 eu usei o N4 e para o 5.350 eu usei N5. Então, desta maneira, eu achei todos os valores do PV, fiz a somatória desses 5 PVs e achei o valor presente de 12.043,83. Lógico, se eu tivesse parcelas repetidas, então, por exemplo, a segunda, a terceira e a quarta de 1.390, eu poderia usar daí o PMT. Mas nesse caso, como todas as parcelas são diferentes, eu usei o FV para todos os casos. Então, reforçando o que eu falei também na última aula, notem que nós temos ali uma soma de R$16.715. Então, esse é o total do meu fluxo de caixa. O valor presente é o valor sem os juros, onde foi descontado os juros. Então, ali nesse caso, eu tenho 4.000 e um pouquinho de juros. Então, o valor presente seria descontado dos juros. Na aula de hoje, também nós vamos ver 3 teclas novas, onde nós vamos usar da HP. Então, a primeira é o CF0, a segunda é o CFJ e a terceira é o IRR. Então, vocês podem observar ali, o CF0 é o fluxo de caixa no ponto zero, seria o meu valor presente. O CFJ vão ser os pagamentos em cada período do fluxo de caixa. E o IRR nós vamos usar como taxa de juros. Essas teclas na HP, o IRR ela está com a função, ela é ativada apenas com a função F, que ela é amarelinha. E o CF0 e o CFJ, elas são ativadas com a tecla G, que é a tecla azulzinha na calculadora.
Então, hoje nós vamos aprender o que é taxa de desconto. A taxa de juros utilizada para descontar as parcelas futuras do fluxo de caixa é denominada taxa de desconto. Bom, para o cálculo dessa taxa de desconto, nós calculamos a taxa que é chamada taxa interna de retorno. E na nossa calculadora ela é o IRR de um fluxo de caixa, que é a taxa de desconto que faz o seu valor presente líquido ser igual a zero. Então, nós temos que calcular qual é a taxa de juros presente no fluxo de caixa que faz com que esse valor presente líquido seja igual a zero. Quando as grandezas futuras, ao serem descontadas com uma determinada taxa, produzem um valor presente para o fluxo de caixa que é igual ao investimento inicial, ou seja, quando a pessoa tem um reembolso colocando no ponto zero da escala de tempo. Então, peguem a calculadora de vocês, é importante que vocês estejam com ela em mãos, para vocês irem fazendo os cálculos junto comigo. Então, primeiro, vamos observar o fluxo de caixa ali. Nós temos os meses, né? Ponto zero, depois primeiro, segundo, terceiro e quarto mês. Nós temos os valores. Olha, agora nós temos o valor presente. Depois nós temos as parcelas e nós vamos ter a soma. Então, como o meu valor presente é de R$1.000 e os meus pagamentos são 4 parcelas de 260, sobra R$40, que isso seria, né, no caso, os juros. Então, esse fluxo de caixa é muito usado como fluxo de caixa de investimento, porque corresponde ao desembolso inicial e recebimentos futuros. Então, prestem bem atenção como que nós vamos fazer esses cálculos. Então, utilizando agora, né, as teclas, como eu falei, CF0 e CFJ, vocês vão zerar a calculadora, então a tecla lá F, CF, CLX, né, para zerar as teclas, as memórias da calculadora. Então, nós vamos primeiro determinar qual é o nosso valor presente, o nosso ponto zero. Então, vocês vão colocar 1.000, CHS, vão apertar a tecla G e daí a tecla CF0, ela tá junto com o PV. Depois, vocês vão colocar 260 e GCFJ. Esse CFJ é para dizer que a minha parcela é de 260. 4 GNJ. Esse 4 são as 4 parcelas de 260 que estão sendo pagas. Vocês poderiam colocar 260 CFJ e repetir esse processo 4 vezes, que o resultado seria o mesmo. Aí vocês vão apertar o F, que é a tecla laranja, e o IRR. E vocês vão obter o resultado de 15875, que é a nossa taxa interna de retorno. Nessa aula eu trouxe vários exemplos para vocês compreenderem bem como que é feito esses cálculos, porque nós precisamos usar várias teclas diferentes agora nesse momento. Então, calcule a taxa interna de retorno do fluxo de caixa no regime de juros compostos. Então, primeiro vamos analisar ali o fluxo de caixa. Nós temos o nosso ponto zero, né, o nosso PV 11.500. Tenho 5 parcelas, todas diferentes. E como que nós vamos fazer para calcular essa taxa, esse IRR? Relembrando ali que aquela soma, né, o total, os 5.215 é o que você pagou a mais, né, o que foi tributado ali naquele 11.500. Então, para que eu consiga saber qual foi os juros deste fluxo de caixa, eu preciso achar a taxa interna de retorno. Então, novamente, os passos estão aqui do lado, né, só vocês seguirem esses passos que não tem como vocês errarem. Então, primeiro, o 11.500, CHS, ele entra como negativo, né? GCF0, porque ele é o nosso ponto inicial. Depois,
2.350 GCFJ, primeira parcela, 1.380 GCFJ, 3.350 GCFJ, 4.275 GCFJ e 5.350 GCFJ. Prestem atenção, a nossa calculadora existe 10 memórias diferentes, então é importante colocar na ordem correta todos os valores, porque ela calcula os juros proporcional de acordo com os pagamentos. Bom, depois de digitar os 5.350 GCFJ, vocês apertam o F e RR. E vocês vão encontrar a taxa efetiva de 11,54% ao ano. Então, a nossa taxa interna de retorno. Então, uma taxa anual de 11,54. Então, aí, nesse caso, todas as parcelas diferentes, gente. No outro, nós usamos o N para dizer quantas parcelas foram repetidas. Nesse exemplo, nós temos 7 parcelas iguais de R$500 e uma parcela diferente de R$1.000. Então, nos exercícios anteriores, quando nós precisávamos achar o PV, o exercício dava a taxa e nós usávamos PV, PMT e FV e conseguíamos achar o PV. Nesse caso não, nesse caso nós temos o PV, nós temos o CF0, temos as parcelas e vamos achar a taxa de juros. Então, nós iniciamos com o nosso valor que nós temos no ponto zero, que seria o 4.000. Então, limpem a calculadora, CLX, 4.000, CHS, G, CF0, que é a tecla que está embaixo do PV. Depois, vocês colocam 500, GCFJ, que é a tecla que está embaixo do PMT, 7 GNJ. O que significa isso? O NJ vai dizer que você está repetindo o 500 7 vezes. Depois 1000 GCFJ e por último FIRR. Então, quando vocês apertarem o FIRR, vai ter a resposta do exercício, que seria o 2,48% ao trimestre. Então, a calculadora, como no fluxo de caixa está ao trimestre, a resposta também vai ser ao trimestre. Então, vamos para o nosso quarto exemplo de como calcular a taxa interna de retorno no fluxo de caixa não homogêneo, ou seja, quando as prestações são diferentes ou eu tenho algum intervalo. Nesse fluxo de caixa, nós temos o quarto semestre onde não foi efetuado o pagamento. Então, nós precisamos calcular os juros deste fluxo de caixa. Então, o nosso ponto zero, o nosso PV é 4.500 e foram efetuados 3 pagamentos de 800, depois mais 4 pagamentos de 800 e no quarto mês não foi efetuado nenhum pagamento. Então, para que eu consiga calcular qual é a taxa, para que eu tenha aquele total de 1.100, eu faço o seguinte procedimento. Coloco 4.500, aperto CHS, GCF0, porque ele está no ponto zero, 800 GCFJ, porque é o valor da parcela, 3 GNJ, porque são 3 parcelas de 800, 0 GCFJ para representar a quarta parcela, 800 GCFJ novamente e 4 GNJ para representar as 4 parcelas. E por último, FIRR, onde nós vamos obter o valor de 5
4,07, que seria a taxa efetiva ao semestre. Então, o cálculo foi feito baseado nesses 7 pagamentos de R$ 800. Eu poderia fazer esse mesmo cálculo fazendo 800 GCFJ, 800 GCFJ, 800 GCFJ, 0 GCFJ e daí 800 GCFJ repetindo 4 vezes, vai dar o mesmo resultado. E chegamos ao último exemplo. É importante vocês aprenderem a fazer esses cálculos para vocês compreenderem qual é a taxa de juros que vocês pagam às vezes. Quando vocês fazem alguma compra, vocês sabem o valor da compra de vocês e vocês vão efetuando pagamentos diferentes. Então vocês conseguem saber qual é a taxa de juros que foi cobrada, independente de qual o valor pago ou do número de parcelas. Então, esse último exemplo, nós temos 4 pagamentos, todos diferentes. Então, o mesmo processo que acho que foi o primeiro exemplo que a gente fez. Eu tenho 14 mil como valor inicial, então ele é o nosso CF0. Tem a primeira parcela de 5.250, então ele é o nosso primeiro CFJ. A segunda parcela de 4.350, então o segundo CFJ. A terceira parcela de R$3.000, então terceiro CFJ. E a última de 2.850, onde nós vamos ter o quarto CFJ. Relembrando que é necessário digitar na ordem correta das parcelas, porque os juros é proporcional ao pagamento. E por último, nós temos que ter claro o IRR da calculadora, e assim nós vamos obter o resultado de 4,58% ao semestre. 59, desculpa. Então, é isso, gente. Espero que tenha ajudado. É importante praticar agora, resolvendo os exercícios. Vocês podem também pausar nos exemplos e tentar resolver com a calculadora para chegar nos resultados. São vários passos, mas os passos são simples, é só entender que o CF0 é o saldo inicial, é o ponto zero, é o PV, e o CFJ são as parcelas. E quando eu tenho parcelas repetidas, eu posso usar a função NJ, que é para dizer que eu tenho N parcelas iguais. É isso. Até a próxima.